Olá galera, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar a questão 152 do Enem 2018. A versão da prova é a amarela. Antes de continuarmos com a leitura, gostaria de convidá-lo para inscrever-se no canal. Se você gostar da aula, deixe o seu joinha, deixe também os seus comentários, deixe as suas sugestões. E claro, não se esqueça de acionar o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso nós precisamos para continuar mantendo e fortalecendo o canal. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Vamos à leitura do problema. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 partes de cobre em 1000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Veja bem, na verdade ele quer a diferença entre o que ele tem e o que ele quer obter. Perceba você que essa prata 975 ele não vai usar, ele vai trabalhar com as pratas 925 e 950. A primeira coisa a fazermos é encontrarmos o percentual de prata pura e de cobre em cada tipo de prata considerada. Vou calcular primeiro esse percentual na prata 925. Esse P que eu estou colocando aqui é P de prata. Então, veja bem, a prata 925, esse é o tipo de prata, ela usualmente tem 925 partes de prata num total de 1000 partes. E esta razão é possível transformá-la em porcentagem. Se o denominador eu dividir por 10, eu terei 100. 1000 dividido por 10, 100. O numerador, dividindo por 10, eu terei 92,5. E aqui nasce a nossa porcentagem, 92,5%. Veja que essa aqui é a prata pura, ou melhor, o percentual de prata pura na prata 925. Agora perceba, se eu tenho 92,5% de prata pura, eu terei também 7,5% de cobre. Aqui eu terei cobre. Veja que já tem o percentual da prata 925. Agora eu vou calcular o percentual ou os percentuais de prata e de cobre da prata 950, que é a outra prata a ser considerada. A prata 950, nos diz o texto, que tem 950 partes de prata pura em um grupo de 1000 partes. Portanto, seguindo o mesmo raciocínio de cima, se eu dividir embaixo por 10, eu terei 100. E se eu dividir em cima por 10, eu terei 95. E assim nascem as nossas porcentagens. 95% de prata pura e 5% de cobre. Veja que tanto em cima quanto embaixo
tanto na prata 925 quanto na prata 950, somando esses percentuais, dá 100%, que é a mistura da prata pura com o cobre. Agora nós vamos ver o que o nosso cidadão Orives possui. O que ele tem? Vamos lá. Diz o texto que ele tem 10 gramas de prata 925. Se eu tenho os percentuais da prata 925, que são esses aqui, eu posso calcular o quanto eu tenho aqui de cobre e o quanto eu tenho aqui de prata pura. Então, veja bem, para calcular o total de prata pura nesses 10 gramas, eu terei que calcular 92,5% de 10 gramas. Ou eu calculo assim, 92,5, posso colocar um 100 aqui embaixo, vezes 10 gramas. Veja, como eu estou dividindo e aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso cancelar esse zero com esse zero. E aí eu terei 92,5 dividido por 10. Se eu estou dividindo 92,5 por 10, um zero aqui embaixo, eu ando com a minha vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu ficarei com 9,25 gramas de prata pura nestes 10 gramas de prata 925. Vou colocar um pura aqui. Veja, se eu tenho 9,25 gramas de prata pura, tirando dos 10 gramas, eu terei 0,75 gramas de cobre. Veja que eu já sei quanto eu possuo de prata pura e quanto eu possuo de cobre. Agora, vamos ver o que o cidadão quer. Ele quer saber quanto ele precisa completar. Olha a sua pergunta. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Veja, ele quer 40, vou colocar aqui, 40 gramas de prata 950. Eu preciso saber quanto tem nessa prata 950, nesses 40 gramas, eu preciso saber quanto nós temos de prata pura e de cobre. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio de cima, veja que na prata 950, eu tenho 95% de prata pura. Então, será 95% de 40 gramas. Seguindo o mesmo raciocínio logo acima, teremos 95 centésimos vezes 40 gramas. Veja, como eu tenho vezes, tenho 100 dividido embaixo, esse zero eu posso cancelar com esse. Então, 4 vezes 95, nós temos 380 dividido por 10. E quando eu divido por 10, você já sabe, eu terei 38 gramas de quê? De prata pura. E se eu tinha 40 gramas, desses 40 gramas, 38 gramas são prata pura, eu terei 2 gramas de cobre. Veja, somando este com esse, eu terei os 40 gramas. E para terminar o raciocínio, o sujeito quer 38 gramas de prata pura. Ele já tem 9,25 gramas de prata pura. Vou fazer a subtração. E, claro, também tenho que saber o cobre. 2 gramas de cobre. E quanto ele já tem? Ele já tem 0,75 de cobre. Também vou fazer essa subtração. Então, veja. Aqui eu tenho, vou emprestar, fica 10, tira 5, 5. Aqui eu emprestei, ficamos com 9. 9 tira 2, 7. Aqui eu tinha emprestado, tinha ficado 18, que depois eu cancelo, vai ficar 17, porque eu emprestei um para cá. Então, 17 tira 9, 8.
E aqui tinha ficado 2. 2, não tiro nada, 2. Veja que esses 28,75 são de prata pura. E aqui você já sabe, 2 inteiros menos 0,75 será 1,25 gramas de quê? De cobre. Então, isso é o que o nosso amigo ourives precisa para completar 40 gramas de prata 950. Portanto, a resposta ao nosso problema é a letra P. Muito bem, pessoal. Um problema que exigiu do aluno uma leitura bastante atenta, exige o problema habilidade em retirar do texto os dados importantes, também exige do aluno que ele transforme uma razão em porcentagens e depois calcule porcentagens, mas não deixa de ser um problema mediano, muito bem bolado, diga-se de passagem. Grande abraço a todos e até a próxima resolução de exercícios. Até lá!